Pronto, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Na verdade, é uma continuação do que nós já estamos trabalhando, que é função. E agora nós vamos ver a construção de gráficos de uma função. Inicialmente, o que é que vocês precisam estar por dentro? Já foi trabalhado plano cartesiano, como é que se constrói as coordenadas cartesianas, que são esses dois eixos aqui, ó, eixo x, eixo y. Como marcar pontos no plano cartesiano. É bom vocês estarem dando uma revisada. Para quem não está lembrando, assista novamente a videoaula sobre plano cartesiano. Vou deixar o link para vocês, porque vocês terão que usar sempre o plano cartesiano na construção de gráficos de função. Lembrar das coordenadas x, y. Lembra o par de coordenadas? Sempre primeiro o valor de x, depois o valor de y. As coordenadas x, y. Que no caso da função, em vez de chamarmos de coordenada x, y, vamos chamar de coordenada x e f de x, que dá no mesmo, tá, pessoal? F de x e y é a mesma coisa. É porque matematicamente, se tratando de funções, nós trabalhamos mais com f de x, mas y e f de x dá no mesmo. Lembrando, pessoal, que sempre os números representados no eixo x será o nosso domínio e os números que estão associando com esse x aqui no eixo y, que é o f de x, é chamado de imagem. Nós já vimos esses conceitos de domínio e imagem, mas vamos estar trabalhando com eles novamente. Para vocês entenderem melhor, nós vamos para um exemplo prático. Nosso exemplo aqui, nós temos uma função dada de A em B, ó, parte de A vai para B, função de A em B, onde a lei de formação dessa função é f de x igual a 2x menos 3. Aqui está a lei da função. Como é que nós vamos construir o gráfico dessa função? Nós vamos ver a construção desse gráfico partindo de 3 situações. Na primeira situação, nós temos definido aqui os valores de A e também temos definido os valores de B, ou seja, nós temos o domínio aqui e nós temos o contradomínio, que são os valores de B. Nós já temos definidos. A partir daqui, nós vamos apenas aplicar os valores de A na lei para ver com quais elementos do contradomínio cada valor está correspondendo. Na segunda situação, nós temos aqui o domínio A, nesse caso aqui, ele está definido em intervalos. Quando vocês virem esses colchetes aqui, ó, sempre se refere a intervalos. No caso aqui, eu disse que A vai do intervalo de menos 2 a 3, que são os mesmos elementos aqui, ó, menos 2 a 3. Só que ao invés de estar numericamente representado, está representado através de intervalos. E o conjunto B, que é o nosso contradomínio, ele pode ser qualquer número real, ou seja, não foi definido. Mas nós temos o domínio, o B nós encontramos, não importa, tá, pessoal? E a terceira situação aqui, tanto A quanto B, tanto o domínio quanto o contradomínio, são os números reais, conjunto dos números reais. Ou seja, nós podemos escolher qualquer valor para A, e a partir daí, jogando lá na lei da função, nós vamos encontrar os valores correspondentes em B. Beleza? Nós vamos ver cada uma dessas situações separadamente. Pronto, vamos aqui para a nossa primeira situação. Na primeira situação, nós tínhamos lá definidos os valores de A e os valores de B. Como é que eu vou construir o gráfico? Lembrando que a função parte de A para B e é dada pela lei f de x igual a 2x menos 3. Para construir nossos gráficos, eu fiz aqui uma tabela, pessoal. Para que essa tabela? Na primeira coluna aqui, eu coloquei os valores x. Quem são esses valores x? São os valores que tem lá em A. Se voltarmos aqui, pessoal, nós podemos ver, olha, aqui em A, ó, os valores que eu coloquei lá em x são os valores de A. Ou seja, os valores do domínio, que é os elementos x, são os valores de A.
Coloquei aqui na nossa primeira coluna. Daí, nós vamos pegar cada elemento x aqui e vamos substituir aqui no lugar de x na lei de formação. Ou seja, nossa função não é f de x igual a 2x menos 3? Agora, x, nesse caso, vai ser igual a menos 2. Então, onde for x, nós vamos colocar menos 2. Logo, f de menos 2 é igual a 2 vezes. Não tem o vezes, pessoal, mas sempre que não aparece sinal é multiplicação, tá? Então, no lugar do x, nós colocamos menos 2. Lembrando como aqui já tem o sinal de multiplicação, menos 2 deve ficar entre parênteses. 2 vezes menos 2, menos 3. Daí é só resolver. Esse f de menos 2, pessoal, não precisa repetir, é só nomenclatura. Então, resolvendo aqui, primeiro, a multiplicação. Lembrando que há jogo de sinal. Mais com menos. Menos 2 vezes 2, 4. Menos 4, menos 3. A gente não faz jogo de sinal, que agora aqui é só juntar. Repete o sinal e faz 4 mais 3, 7. Tá vendo, ó, que sinais iguais, a gente só repete o sinal e junta. Então, quando o x for menos 2, y ou f de x será igual a menos 7. Então, para xy vai ser, ó, menos 2 em x e menos 7 em y. E assim nós vamos fazer com todos. Agora, x vai ser menos 1. Daí nós fazemos f de menos 1 é igual a mesma coisa, pessoal, só que no lugar do x agora, ao invés de colocar menos 2, vamos colocar menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1, menos 3. Resolvemos da mesma forma. Mais com menos, menos 2 vezes 1, 2. E aqui o menos 3 só repete. Novamente, aqui como é só subtração, no caso aqui nem é multiplicação nem é divisão, não precisa de jogo de sinal. Lembra, pessoal? Só faz jogo de sinal em multiplicação e divisão. Daí é só conservar o sinal e juntar 2 e 3, 5. Pronto, então o nosso próximo par aqui é menos 1 em x e menos 5 em y. Viu, pessoal, que a gente tendo o valor de x, a gente consegue encontrar o valor de y, basta ter a lei de formação. Agora o nosso x é 0. Então, f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 é 0, então só resta menos 3. Daí o nosso par aqui é 0 e menos 3. Nosso próximo valor de x aqui, 1. Então, f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1, 2, menos 3, igual a... Agora, pessoal, veja que o 2 é positivo e o 3 é negativo. Faz jogo de sinal? Nananina, não. Jogo de sinal só em multiplicação e divisão. Então, o que é que nós fazemos aqui? Pessoal, pense o seguinte. Os números positivos é o valor que eu tenho em dinheiro. Beleza? É só suposição para vocês compreenderem. Então, quer dizer que eu tenho R$2. E minha compra, o valor negativo aqui será a compra. Então, se eu tenho R$2 e compro R$3, eu fico com dinheiro ou eu fico devendo? Lógico que eu fico devendo. Então, se eu fico devendo, o sinal é negativo. E eu fico devendo quanto? Se eu tenho R$2 e gasto 3, eu fico devendo R$1. Logo, 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, esse par aqui é 1 em x, aqui, e menos 1 em y. E o nosso último valor aqui que ele deu, o 3. Então, nosso x agora é 3. F de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, 6 menos 3. Novamente, não faço jogo de sinal, porque não é multiplicação nem divisão. Aí eu observo, 6 é positivo e o 3 é negativo. Então, quer dizer, eu tenho R$6 e gasto R$3. Eu fico devendo ou eu fico com dinheiro? Fico com dinheiro. Logo, o sinal é positivo. E quantos reais é que eu fico? Se eu tenho 6 e gasto 3, me resta
R$ 3. Então, aqui, o nosso próximo par ordenado é 3 e 3. Pronto. Agora, nós já temos o nosso par ordenado, os pares ordenados. Como é que nós fazemos para construir a função? Simples. Vamos marcar cada um dos pontos aqui, ó. O primeiro ponto é menos 2 em x. Então, vamos aqui, ó, menos 2 em x e menos 7 em y. Então, eu vou fazer aqui, ó, através dos nossos conhecimentos de plano cartesiano, eu vou relacionar o menos 2 em x com menos 7 em y. E onde eles se cruzam bem aqui, ó, eu marco um ponto, beleza? Agora o próximo, menos 1 em x e menos 5 em y. Lembra, ó, sempre x e y. Menos 1 com menos 5. Então, pessoal, eu vou relacionar aqui, ó, menos 1 com menos 5. Então, onde eles se encontram aqui, fazendo os traçados, marco outro ponto. Próximo par, 0 em x e menos 3 em y. Ou seja, vai ser em cima do eixo y. Então, ó, 0 em x e menos 3 aqui, ó. Agora, 1 em x e menos 1. 1 e menos 1, a gente relaciona aqui, ó. Pronto. E o último ponto, 3 em x e 3 em y. Então, ó, já vai lá para cima, pessoal. Pronto. Agora, pessoal, para o nosso gráfico ficar pronto, basta pegar uma régua e ligar os pontinhos, ó. Eu começo do primeiro pontinho, não passo, ó. Passo por todos os pontos, é porque não ficou bem desenhadinho aqui, mas passo por todos os pontos. E finalizo lá no... Olha, pessoal, é porque ficou um pouco fora de rumo. Se eu tivesse desenhado com a régua, tinha ficado bem certinho. Pronto, pessoal, o nosso gráfico dessa função f, deixa eu botar aqui, ó, f, que é a função f, ela é dessa forma. Por que eu comecei aqui e terminei nesse ponto? Por que eu não passei para baixo nem para cima? Porque o nosso intervalo, ele já deu, que começou do menos 2 aqui em x, ó, do menos 2, e terminava no 3 em x. Beleza, pessoal? Viram como é simples construir o gráfico de uma função? Vamos aqui para a nossa segunda situação. A nossa segunda situação tem o seguinte: função de a em b, f de x igual a 2x menos 3, ou seja, é a mesma função, só que o domínio A e o domínio B, ele deu de forma diferente da primeira situação. Veja que no domínio A ele deu um intervalo, ó, os elementos vão de menos 2 até 3, fechado, ó. Inclui o menos 2 e vai até 3. Já o contradomínio é o próprio conjunto dos reais. Pessoal, uma dica para vocês é não se preocupar muito com o contradomínio. Nós temos que se preocupar simplesmente com o domínio, porque o domínio aqui, ó, A, são os elementos x. E para me encontrar os valores correspondentes em y, basta ter os elementos x. Então, ó, os nossos elementos x aqui vai de menos 2 até 3. Logo vai ser, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esses são os elementos de A. Por coincidência, é os mesmos elementos da situação 1, com exceção do 2, que não tinha. Mas se a gente for construir, fazer da mesma forma que nós fizemos na situação 1, ó. Se a gente pegar os elementos, colocar numa tabela, ó, como nós fizemos aqui, esses elementos de A, colocar numa tabela e fazer essa lei aqui, nós vamos obter esses mesmos pontos aqui, ó. A única coisa que vai aumentar é porque o 2 não tinha aqui na primeira situação. Veja que o 2 nós não colocamos e aqui tem. Só que nós aplicando o 2 aqui na lei de função, nós ia ficar, ó, f de 2 igual a
2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4, menos 3, igual a 1. Logo, o nosso par xy ia ser 2 em x e 1 em y. Então, esse ponto 2 em x e 1 em y, ele estaria mais ou menos bem aqui, ó. Ou seja, ele estaria na nossa função. Não iria mudar nada. Por isso que eu não vou construir novamente, porque se constrói da mesma forma. A única diferença aqui foi na forma de dar os elementos de A. Simplesmente essa diferença. Então, pessoal, agora nós vamos para a terceira situação. A terceira situação, pessoal, ele não deu os valores. Olha, a mesma função f de A em B, a mesma lei de formação da função, só que o nosso domínio ele só deu que é o conjunto dos números reais e o contradomínio o nosso conjunto dos números reais. Essa é a diferença. Como eu já falei, o que nos interessa é o domínio, que são os elementos de x. Como é os números reais e eu preciso ter os elementos de x, eu posso escolher qualquer número. Qualquer número que você pensar, negativo, positivo, fracionário, decimal, enfim, qualquer número. É claro, pessoal, que eu aconselho para vocês escolher números inteiros, seja negativo ou positivo, mas inteiros. Se você escolher um número decimal, vai dar errado? Não, vai dar certo. Só vai dar mais trabalho. Se você escolher um número fracionário, vai dar errado? Não, vai dar certo, só que vai dar mais trabalho. Então, pessoal, você pode escolher qualquer números reais. Você escolhe uns 4 a 5 números, qualquer números. Aconselho também sempre escolher uns valores negativos e uns valores positivos, tá bom? Mas que sejam inteiros. Eu escolhi aqui alguns valores, ó, eu escolhi o menos 3, o menos 2, o 0, o 2 e o 3. Mas você pode escolher qualquer valor, tá, pessoal? Então, aqui, ó, aplicando os valores que eu escolhi. O menos 3, onde for x, eu vou colocar menos 3. Então, vai ficar f de menos 3 igual a 2 vezes menos 3, entre parênteses, é claro, menos 3. Isto vai ser igual 2 vezes menos 3, mais com menos dá menos 6, menos 3. Pronto, pessoal. Observe aqui, ó. É como se eu tivesse só devendo. Sinais iguais, só repete, porque nem é multiplicação nem é divisão, não faz jogo de sinal. E junta 6 e 3, 9. Então, o nosso par aqui, pessoal, não coloquei aqui o nosso par xy, nesse caso aqui, ó, para x sendo menos 3, y é menos 9. Pronto. Agora, continuando aqui. Nosso próximo valor de x aqui, menos 2. Então, f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2, menos 3. 2 vezes menos 2, menos 4, menos 3. Menos 4, menos 3, menos 7. Novamente, só repito o sinal porque são iguais e junto. Então, nosso par aqui é menos 2 em x e menos 7 em y. Próximo aqui, o nosso valor de x é 0. Então, f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0, pessoal, é 0. Então, vai restar apenas menos 3. Logo, o nosso par aqui xy é 0 em x e menos 3 em y. E o último valor que nós escolhemos aqui, aliás, faltam dois, o 2 e o 3. F de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4 menos 3. Vejam, pessoal, que agora 4 menos 3, eu tenho um positivo e um negativo. É como se eu tivesse R$4 e gastasse 3. Eu vou ficar devendo e eu ainda vou ficar com dinheiro. Vou ficar com dinheiro. E quanto? R$1. Logo, nosso par ordenado aqui é 2
e 1. E agora, o último aqui, x igual a 3. 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, 6, menos 3. Novamente, um positivo e um negativo. Eu tenho R$6 e gasto 3. Vai me restar R$3, por isso positivo. Logo, o nosso par aqui ó, é 3 e 3. Pronto, fiz todos os pares. O que é que eu vou fazer agora? Marcar os pontos. Então, pessoal, o nosso primeiro ponto aqui ó, é menos 3 em x e menos 9, ó. Menos 3 em x, não sei se tá dando para vocês verem, deixa eu dar uma aproximada aqui, ó. Menos 3 em x, menos 3 em x e 9 em y. Eu vou relacionar eles aqui, ó. Tive que fazer pequeno, pessoal, porque os valores iam ser muito grandes. Agora, menos 2 em x e menos 7. Vou relacionar o menos 2 com o menos 7 em y. O próximo agora, 0 em menos 3, 0 em x e menos 3 em y. O próximo, 2 em x e 1 em y. O próximo, 3 em x e 3 em y. Pronto, marquei os pontos. Agora é simplesmente pegar uma régua e traçar. Pronto. Agora, pessoal, veja o que eu fiz. Eu só liguei os pontos. Só que tem uma observação. Dessa forma, só dessa forma, não está correto. Sabe por que não está correto se eu deixar dessa forma? Porque o domínio aqui, ele deu que é o conjunto dos números reais. Ou seja, todos os números reais. Os números reais só são esses que eu escolhi? Não. Ou seja, existem infinitos números reais. Portanto, toda vez que o domínio for os números reais, não for dado um intervalo que nem na situação anterior, nós temos que passar, ó, nós só faz pegar a régua e continuar, ó. É como se nossa reta continuasse para cima e para baixo infinitamente, ó. É como se ela continuasse para os dois lados. Tá bom, pessoal? Essa é a única diferença. É que como o nosso domínio aqui é os números reais, por mais que eu escolhi esses valores aqui, ele não se limita a ser esses valores. Existem infinitos números. Portanto, toda vez que vocês forem construir um gráfico cujo domínio da função são os números reais, lembre-se que por mais que você escolha poucos valores, a função ela continua, tá? Então não deve se limitar aos pontos dos valores que vocês escolherem, beleza? Diferente da outra situação que o intervalo era definido. Então, pessoal, eu espero que tenha dado para compreender. Se eu falei muito rápido, me perdoe. Se não conseguir compreender, assista 1, 2, 3 vezes. Mas assim, eu peço, pessoal, que eu estou fazendo, tentando dar o meu melhor. Que vocês procurem fazer o melhor de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, me procure. Mas tente, tá? É tentando que nós conseguiremos vencer a batalha, beleza?